Olá, jovens. Vamos iniciar nosso estudo sobre a geometria espacial. Então, assista com atenção essas aulas para quando chegar às atividades não tiverem muitas dúvidas. Espacial. Geometria espacial é a análise de sólidos no espaço, ou seja, é a geometria para objetos tridimensionais. São objetos que têm três dimensões: comprimento, altura e largura, certo? Diferente da geometria plana, que é o estudo de figuras bidimensionais. Assim como aquela surge com base em conceitos primitivos. Toda geometria vem dos conceitos primitivos de ponto, reta, plano e espaço. Certo? Com base nos elementos primitivos, desenvolve-se os sólidos geométricos, sendo os principais os poliedros, que são os paralelepípedos, o cubo e os demais prismas. Certo? Além dos conceitos como sólidos de Platão e os corpos redondos. Esse é o cônio, o cilindro e a esfera. É o que a gente vai ver hoje um pouquinho sobre cada um. Certo? Além do reconhecimento desses sólidos, é importante compreender que os cálculos de volume e área total possuem fórmulas específicas para cada um dos tipos. É o que a gente vai ver no decorrer dessas três aulas. Como se calcular a área total e o volume desses sólidos. Certo? Vamos lá. Classificação dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos podem ser classificados como poliedros, certo? E são poliedros, são sólidos fechados que possuem faces poligonais, certo? Então são formados apenas por retas, por arestas, por polígonos, certo? E fechados. Compostos por vértices, arestas e faces. São eles os prismas, as pirâmides e os sólidos de Platão. Quais são os sólidos de Platão? O tetaedro, o cubo, dodecaedro, icosaedro e o... Tá repetindo. A gente vai ver lá para frente os poliedros de Platão, certo? Então, os elementos de um poliedro são arestas, faces e vértices, certo? Vamos lá. O que é aresta? A aresta é o segmento de reta que liga dois vértices, ó. Tá vendo aqui, ó? É as linhas, são as retas, segmentos de retas, ó, que liga dois vértices, certo? Vértice é o encontro de uma ou mais arestas. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá encontrando quantas arestas, ó? 3. Então o encontro dessas arestas são os vértices, certo? E as faces são os polígonos, ó. São os lados aqui dos sólidos, certo? Euler foi um matemático que ele estabeleceu uma relação entre o número de vértices, de face e arestas, certo? Essa relação ficou conhecida como relação de Euler. E tá aqui a relação de Euler, ó. A gente vai ver já já um exemplo como é que cai em prova. V mais F, o vértice mais as faces, é igual às arestas mais 2, certo? Então, ficou conhecida como relação de Euler, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Já a gente vai ver um exemplo como é que a gente usa essa fórmula. E aqui são os casos particulares de poliedros, são os poliedros de Platão, certo? Os poliedros de Platão são poliedros regulares, ou seja, possuem arestas e faces congruentes, iguais, certo? Então, quando isso acontece, são poliedros de Platão. E existem 5. É o tetraedro, o octaedro, o cubo, que é o hexaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Certo? Então, se cair em alguma prova, em alguma avaliação, em alguma atividade nossa, esses aqui são os poliedros de Platão. Certo? São poliedros regulares, possuem arestas e faces congruentes, iguais. Certo? E também nós temos os corpos redondos, né? Os corpos redondos são 3. É o cilindro, o cônio e a esfera, certo? São sólidos que possuem como base um círculo. Tá vendo? A base é um círculo. E são construídos sob rotação de um círculo, certo? Que a gente vai ver mais para frente. Pronto, e aí chegou nos nossos exemplos aí sobre relação de Euler, certo? Vamos para o primeiro exemplo. Um poliedro possui 16 faces e 18 vértices. Qual é o número de arestas desse poliedro? Então a relação de Euler disse que V mais F
é igual a A mais 2. Não foi? Então a questão disso aqui é que tem quantos vértices? 18. Ó. Então vai ficar 18 mais as faces. Quanto é as faces? 16. É igual a A mais 2. 18 mais 16 dá 34. É igual a A mais 2. Então, o A vai ser igual a 34 menos 2. Então, o A vai ser igual a 32. Então, esse poliedro tem 32 arestas. Olha como é simples a relação de Euler, né? Vamos ver uma parte mais sofisticada da relação de Euler. Um poliedro convexo, né, que é um poliedro fechado, que todas as retas estão no mesmo plano. Certo? Um poliedro convexo tem 4 faces triangulares. Para quem não lembra, né, triangular é 3. Tem 2 faces pentagonais. Pentagonais é 5. Pentagonais é 5. E uma face hexagonal. Hexagonal é 6. Determina o número de faces, arestas e vértices. Vamos lá. As faces está mais simples de calcular aqui, né? Ó, são 4 mais 2 mais 2 mais 1, né? Então, 4 mais 2 é 6, mais 1 é 7. Então, esse poliedro aqui tem 7 faces. Vamos para as arestas agora. São 4 faces triangulares, 4 faces com 3 arestas. Então, eu vou e multiplico por 3. Mas, são 2 faces pentagonais, pentagonais com 5 arestas. Mais uma face hexagonal, com 6 arestas. Então, as arestas aqui vai ficar 12 mais 10 mais 6. 12 mais 10 dá 22. 22 mais 6 dá 28. Só que tem faces aqui, tem arestas que vai ter 2 faces em comum, né? Uma aresta tem sempre 2 faces em comum. Vamos só voltar aqui, com um exemplo. Tá vendo aqui, uma aresta tem 2 faces em comum. Então, eu vou ter que pegar o número de arestas aqui e dividir por 2. Então, vai dar 14 arestas. Então, tá aqui as arestas e as faces. E aí, a gente vai para a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. O V é o que eu quero saber. O F é 7. E o A é 14, né? Mais 2. Então, vai ficar V mais 7, 14 mais 2, 16. V vai ser igual a 16 menos 7. 16 menos 7 vai dar 9. Então, tá aí um exemplozinho bem legal de relação de Euler, né? Vamos para frente. Vamos lá. O primeiro sólido que a gente vai estudar vai ser os prismas, certo? Um prisma é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. Qual a característica de do prisma? É um poliedro convexo, né? E o prisma ele tem 2 bases iguais, que são polígonos iguais. Essa é a característica de um prisma, certo? Nunca esquecer, certo? As 2 bases são paralelas, certo? E são iguais, são polígonos iguais, certo? Então, nós temos aqui 2 bases. Nós temos as faces laterais, e nós temos a aresta lateral, que coincide com a altura, né, do prisma, certo? E a aresta da base, são a reta daqui da base, certo? Essa é a característica de um prisma, então não esquecer.
Os elementos que compõem o prisma é a base, que são duas, a altura, as arestas, os vértices e as faces laterais. Certo? Então, tá aqui bem tranquilo o prisma, né? Nós temos duas bases, nós temos as faces laterais, certo? Nós temos as arestas laterais, a aresta da base e nós temos a altura, certo? Classificação dos prismas. Os prismas são classificados em retos, né, e oblíquos quando eles estão inclinados, certo? A gente apenas vai estudar o prisma reto, certo? De acordo com o formato das bases, os prismas são classificados em prisma triangular, né, quando a base é um triângulo, prisma quadrangular, quando a base é um quadrado ou um retângulo, prisma pentagonal, quando a base é um pentágono, prisma hexagonal, quando a base é um hexágono, e assim por diante. Certo? Bem tranquilo, né, a classificação. Pronto, saindo dos prismas, a gente vai entrar agora na pirâmide, certo? Que também é um poliedro, certo? Os poliedros, quais são os poliedros? São os prismas e as pirâmides. Os prismas têm duas bases. A pirâmide só tem uma base, certo? É composta por uma base, tá aqui, ó, e um vértice aqui em cima. O vértice aqui em cima, certo? A base pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular e paralelogramo, certo? Já o vértice corresponde ao ponto mais distante da base. É o vértice da pirâmide, certo? Elementos da pirâmide, nós temos a base, né? Aqui é um exemplo de uma pirâmide quadrangular, ó. Nós temos a base, nós temos uma altura aqui, ó, certo? Nós temos as arestas da pirâmide, certo? Nós temos o apótema. O apótema, gente, é esse pedacinho aqui, ó. Ó. Esse pedacinhozinho aqui é o apótema, certo? E nós temos as partes laterais, né? Nesse caso aqui são triângulos, né? Triângulos laterais, certo? Tipos de pirâmide. Nós temos a pirâmide triangular, né? Que a base é um triângulo. Nós temos a pirâmide quadrangular, que a base é um quadrado, certo? E nós temos a pirâmide pentagonal, que a base é um pentágono. E assim por diante, certo? A que mais cai em prova é a triangular e a quadrangular. É que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Os copos redondos. Os copos redondos, por sua vez, possuem superfícies curvas. Já não são poliedros, são copos redondos, certo? Não possuem faces laterais. Eles também podem ser chamados de sólidos de revolução, certo? O cilindro, o cone e a esfera, certo? O cone possui uma superfície arredondada, que é sua lateral, e uma superfície plana, que é uma base. Então nós temos aqui a parte da base, que é um círculo, e a superfície lateral aqui, ó, certo? Nós temos a base, nós temos aqui um vértice, certo? E daí um cone, que todo mundo conhece, né? A casquinha de sorvete é um cone. Nós temos um cilindro aqui agora, né? Que é aquela lata de leite ninho, um copo. Eles têm duas bases, dois círculos, certo? E nós temos aqui a superfície lateral, certo? E para terminar, nós temos aqui a esfera, que é tudo em função do raio, certo? Aqui é o raio, duas vezes o raio nós temos o diâmetro. E no centro, e nós temos também o centro da esfera. Certo? Então, conhecemos todas as figuras que a gente vai estudar nessas aulas de geometria espacial, certo? Edro, né? Que é conhecido como cubo. Ele tem todas as arestas com o mesmo comprimento, né? E todas as faces também iguais, né? É um poliedro de Platão, certo? As arestas a gente vai chamar de A, certo? E aqui nós temos a fórmula da área total e do volume. A área total é 6 vezes a aresta ao quadrado e o volume é a aresta elevada ao cubo, elevada a 3.
Vamos aqui para um exemplo. Um cubo tem volume, ele disse que o volume do cubo é de 64 centímetros cúbicos, né? Volume ao cubo. Eu sei que o volume é A elevado a 3, né? Tá aqui a formulazinha, né? Vou até escrever ela de novo, ó. Só que o volume é 64, ó. Então vai ficar A elevado a 3, né? Esse 3 aqui passa em forma de raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 64. Só que fatorando 64, ele é 4 elevado a 3, ó. Aí quando o expoente é igual ao índice, a gente corta, né? E a gente sabe que o A é 4 centímetros. Então a aresta desse cubo aqui, é 4 centímetros. Ele quer saber a área. Então a área total vai ser igual a 6 vezes o A ao quadrado. Só que o A é 4. Então a área total é igual a 6 vezes 24. Ou 6 vezes 16. Desculpa. 4 ao quadrado é 16. Então a área total, 6 vezes 16, 96 centímetros quadrados. Então nós temos aí a área total desse cubo do exemplo 1. Certo? Então tranquilo, o cubo, né? Tá aqui as fórmulas. Coloque na cabeça, cai muito em prova. Certo? Vamos seguir. O próximo prisma que a gente vai ver é o paralelepípedo. Ele tem aqui o comprimento, a largura e a altura, certo? Para calcular a área total dele, basta pegar A vezes B mais A vezes C mais B vezes C, somar e multiplicar por 2. Por que por 2, professor? Porque cada face dessas tem duas, certo? Tem essa é igual a essa, ó. Essa é igual a essa, e essa daqui é igual a lá de trás. Então tem duas. E o volume basta multiplicar as 3 dimensões, certo? Vamos por exemplo aqui, ó. Aqui o A é 5, o B é 4 e o C é 3, né? Então a área total desse paralelepípedo é 2 vezes 5 vezes 4 mais 5 vezes 3 mais 4 vezes 3. Então a área total desse paralelepípedo é 2 vezes 20 mais 15 mais 12, né? Vamos fazer o que está dentro do parênteses, né? 20 mais 15. 20 mais 15 dá 35. 35 mais 12, 47, né? 2 vezes 47 vai dar 94 centímetros quadrados. Então está aqui a área total. E o volume basta multiplicarmos, né? Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3, 60 centímetros cúbicos. Então está aí a área total e o volume do paralelepípedo, né? Que é um prisma. Certo? Vamos para o nosso próximo prisma. Pronto, nós temos aí um prisma, né? Um prisma de base triangular. Certo? A gente viu que o prisma pode ter base pentagonal, base hexagonal e assim por diante. Certo? Vamos supor aqui que a base é um triângulo equilátero, né? Que tem os 3 lados iguais. Certo? Então aqui nós temos a altura e aqui nós temos a aresta da base, que a gente vai chamar de L. Certo? Então a área da base vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? A área lateral é L vezes H. A área total é 2 vezes a área da base, ó, porque a gente tem 2 bases, certo? Mais 3 vezes a lateral, ó, porque a gente tem 3 faces laterais, certo? E o volume é a área da base vezes a altura, certo? Então vamos por exemplo aqui, ó. Ele disse que a aresta da base é 4. Ele disse que o L
é 4 centímetros e disse que a altura é 6 centímetros. Então vamos, primeiro passo, calcular a área da base, certo? Vai ficar 4 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, certo? Então vai ficar 16 raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4 dá 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Então está aí a área da base. A área lateral. A área lateral é L, que é 4 vezes a altura, 6. 4 vezes 6, 24 centímetros quadrados. E agora a área total, né, que é o que interessa. Vai ficar 2 vezes a área da base, 4 raiz de 3, mais 3 vezes a lateral, né? A lateral é 24. Então vai ficar 8 raiz de 3 mais 72. Eu posso somar? Não posso. Não posso somar número com raiz com número que não tem raiz, certo? O que eu posso fazer aqui é colocar em evidência um fator comum, certo? E um fator comum em evidência é o 8. Ó. Então aqui vai ficar raiz de 3 mais 9 centímetros quadrados, né? Porque 8 vezes raiz de 3 é 8 raiz de 3 e 8 vezes 9 dá 72, certo? E para terminar, o volume, né? O volume é a área da base, 4 raiz de 3 vezes a altura, que é 6, né? Então vai ficar 24 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então tá aí a área total e o volume, certo? Aí faz a pergunta, mas se for um pentágono? Se for um pentágono, aqui eu coloco 5, porque o pentágono tem 5 triângulos equiláteros. E aqui eu boto 5, porque vão ter 5 faces laterais. Se for um hexágono, aqui eu boto 6, né, para multiplicar. E aqui também eu boto 6. Certo? Se for um heptágono, mesmo esquema, boto 7. Certo? Então vamos seguir aí com as pirâmides, certo? A gente vai ver duas pirâmides. A pirâmide triangular, que é o tetraedro, e a pirâmide quadrangular, certo? A pirâmide triangular, que é o tetraedro, a área total é A ao quadrado vezes raiz de 3, certo? E o volume é A elevado a 3 vezes raiz de 2 sobre 12. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Ele diz que a aresta é 6 centímetros. Então, a área total é igual a 6 ao quadrado vezes raiz de 3. Certo? Então, vai ficar 36 raiz de 3 centímetros quadrados. E o volume vai ficar 6 elevado a 3 vezes raiz de 2 sobre 12. Então vai ficar 216 vezes raiz de 2 sobre 12. 216 dividido por 12 vai ficar 18 raiz de 2 centímetros cúbicos. Certo? Então, a pirâmide triangular ela é mais simples, certo? Cai também em prova. E para terminar, a pirâmide que mais cai em prova, que é a pirâmide quadrangular, certo? Vamos ter atenção, tentar fazer mais tranquilo ela, certo? Ela tem uma aresta da base, certo? Que a gente vai chamar de L, certo? Que é L, que também é L, certo? Daqui para cá, nós temos o apótema. Tá aqui o apótema, certo? E esse tracejado aqui é a altura da face lateral, certo? A gente vai chamar de Hzinho. E esse aqui é a altura da pirâmide. A gente vai chamar de Hzão. Isso é H maiúsculo, certo? Então vamos lá.
Uma pirâmide quadrangular tem a aresta da base medindo 6. Então, a aresta da base medindo 6 centímetros. E a altura da pirâmide, que é o Hzão, medindo 4 centímetros. Então, vamos lá. O primeiro passo é achar o apótema. Então, basta pegar a aresta da base e dividir por 2. Vai dar 3 centímetros. Certo? Agora a gente vai achar o Hzinho, ó. Hzinho ao quadrado é um teorema de Pitágoras, ó. Hzinho ao quadrado é igual a M. O M é 3. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Hzinho ao quadrado é igual a 9 mais 16. Hzinho ao quadrado é igual a 25. Hzinho é igual a raiz quadrada de 25, vai dar 5 centímetros, certo? Pronto, já achamos o Hzinho. Vamos achar agora a área da base, certo? Vamos fazer aqui, ó. A área da base vai ser L ao quadrado. O L é 6, né? 6 ao quadrado é 36 centímetros quadrados, certo? Agora a gente vai calcular a lateral. Atenção, como é que a gente calcula? É L, que é 6, vezes o Hzinho. O Hzinho é 5, ó, sobre 2. 6 vezes 5 é 30, dividido por 2 dá 15 centímetros quadrados. Certo? Agora a área total, ó, que é o que interessa. A área total é a área da base, que é 36, mais 4 vezes a área lateral, ó, porque ela tem 4 faces laterais, ó. 4 vezes 15. Então a área total é igual a 36 mais 60. Então a área total vai dar 96 centímetros quadrados. E por último o volume, ó. Vamos fazer aqui, ó. O volume é a área da base, que é 36, vezes a altura da pirâmide, que é o Hzão, que é 4, dividido por 3, né? Olha a formulazinha ali, ó. 36 vezes 4 é 144, dividido por 3 vai dar 48 centímetros cúbicos. Então tá aí a área total e o volume, certo? Calcula a apótema, metade da aresta da base. Com o teorema de Pitágoras, usando o apótema e a altura da pirâmide, a gente calcula a altura da face lateral, certo? Que é o Hzinho, certo? Depois calcula a área da base, que é L ao quadrado, certo? Depois calcula a área lateral, que é o L vezes o Hzinho dividido por 2, que dá 30 dividido por 2, 15. Com a área da base e a área lateral, a gente consegue calcular a área total, que é a área da base mais 4 vezes a área lateral, certo? E o volume é a área da base vezes o Hzão, que é a altura da pirâmide, dividido por 3. Então, revejam esse exemplo, certo? Para cair muito em prova. E por último, a questão do Enem, ó. A questão do Enem aí bem tranquila, certo? Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Então a questão diz aí, ó, que o volume do paralelepípedo era igual ao volume do cubo, certo? O volume do paralelepípedo a gente viu que é A vezes B vezes C, ó. E a questão disse, ó, vai ficar 3 vezes 18 vezes 4. E o volume do cubo é A elevado a 3. É o que a questão quer, ó. A questão quer a aresta do chocolate que tem o formato de um cubo. Ele quer o A do cubo. Multiplicando aí vai dar 216, ó. Igual a A elevado a 3, ó. Então vai ficar A é igual a raiz cúbica de 216. Fatorando 216 é 6 elevado a 3. Ó. Olha aí.
Então eu posso afirmar que a aresta do cubo é 6 centímetros. Certo? Então, item B. Item B. Certo? Então tá aí uma questão do Enem simples, né, de geometria espacial, relacionando aí paralelepípedo com cubo. O que a gente vai estudar é o cilindro, né? A gente viu lá na primeira aula as características do cilindro, né? A base dele é um círculo, certo? Tem duas bases e uma altura, certo? Nós temos aqui um círculo de raio R, certo? Primeiro passo é calcular a área da base. A área da base é o π vezes o raio ao quadrado, certo? Depois de calcular a área da base, a gente vai calcular a área lateral dele, a área da região lateral, certo? Que é 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura, certo? E a área total, como ele tem duas bases, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. E o volume é a área da base vezes a altura, certo? Vamos ver aqui o exemplo 1. Um cilindro tem diâmetro medindo 10 centímetros. Então a questão disse que o diâmetro é 10 centímetros. Mas a gente não interessa o diâmetro, interessa o raio. Só que o raio é a metade do diâmetro, certo? Então 10 dividido por 2 vai dar 5 centímetros o raio. E a altura, que a questão disse, é 8 centímetros. Né? Então vamos lá. A área da base vai ser π vezes o raio vezes 5 ao quadrado. Então a área da base vai ser 25 π centímetros quadrados. Se a questão pedir para calcular, para substituir o π, substitui. Se não, pode deixar ele no canto dele. Certo? A área lateral. A área lateral vai ser 2 vezes o π vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 8. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 8 vai ficar 80 π centímetros quadrados. E a área total, né? A área total vai ser 2 vezes a área da base, que é 25 π, mais a área lateral, que é 80 π, né? Então a área total vai ser 50 π mais 80 π. Vai ficar 130 π centímetros quadrados. E para terminar o volume, né? O volume é a área da base, 25 π, vezes a altura, que é 8, né? Então o volume vai ser igual a 200 π centímetros cúbicos. Então tá aí a área total e o volume de um cilindro, certo? Vamos ver a nossa próxima figura. Nossa próxima figura é um cone, certo? O cone ele tem uma base, que é um círculo, né? O raio é R. Aqui nós temos a altura, né? Ela faz com a base um raio, um ângulo de 90 graus. E esse S é também chamado de geratriz, de G, certo? Esse G, se você observar, ó, ele entra na área lateral, ó, tá vendo? Então a gente vai ter que calcular esse G usando o teorema de Pitágoras, ó, porque aqui é um triângulo retângulo. Olha aí, teorema de Pitágoras aparecendo de novo, certo? Então vamos por exemplo, né? Um cone tem diâmetro medindo 6, né? O diâmetro é 6 centímetros. Então o raio é a metade do diâmetro, né? Então o raio é 3 centímetros. E a altura é 4 centímetros. Certo? Então vamos calcular logo a área da base, né? A área da base é π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, né? A área da base vai ficar 9 π centímetros quadrados. A área lateral a gente precisa calcular o G, né? Então vamos lá, vai ficar G ao quadrado é igual a R, que é 3, mais o H, que é 4, né? Então G ao quadrado é igual a 9 mais 16. G ao quadrado é igual a 25
G vai ser igual a raiz quadrada de 25, que é 5 centímetros, né? A geratriz. Então, vamos calcular a lateral. A área lateral é π vezes o R. O R é 3, vezes o G, que é 5, né? Então, a L vai ser igual a 15 π centímetros quadrados. Certo? E agora a área total, né? A área total é a área da base, 9π, mais a lateral, que é 15π, né? Então, a área total vai ser igual a 24π centímetros quadrados. E o volume é a área da base, que deu 9π, vezes a altura é 4 sobre 3, né? A fórmulazinha. Então, aqui vai ficar 36π sobre 3, vai ser igual a 12π centímetros cúbicos. Então, tá aí a área total e o volume de um cone. Certo? E para terminar os corpos redondos, a esfera. Certo? A área total e o volume. Tanto a área total quanto o volume é só em função do raio, né? Certo? É mais simples. Então, a questão disse aqui no exemplo 3 que o diâmetro é 6 centímetros. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é 3 centímetros. Então, a área total vai ser igual a 4 vezes π vezes 3 ao quadrado, né? Então, vai ficar 4 vezes π, 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar 36π centímetros quadrados. E o volume é 4 vezes π vezes 3 ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 4 vezes π vezes 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9, 27. 27 sobre 3. Certo? Aqui eu posso cortar aqui, ó, 27 por 3, vai ficar 9, né? 4 vezes 9, 36 π centímetros cúbicos, né? E aí coincidiu aí, né? O volume, o valor absoluto serem iguais, mas é só apenas uma coincidência. E por último, uma questãozinha do Enem de geometria espacial, apresentando os corpos redondos, né? Para a gente terminar aí nossas aulas. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamentos e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto a um cone. Então está aqui os silos, né? Aqui as dimensões, né? O raio do cilindro coincide com o raio do cone, certo? A altura do cilindro é 12 metros e a altura do cone é 3 metros, certo? O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito por caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Então, um caminhão consegue transportar 20 metros cúbicos de grãos, certo? Então, o que acontece? Encher um silo desse e ele quer saber quantas viagens esse caminhão vai ter que dar para transportar todo o grão que está contido nesse silo aqui, certo? Então, é volume, certo? E a questão diz que é para usar o π como sendo 3. Então, eu vou ter que calcular o volume total, certo? O volume total. O volume total é o volume do cilindro, mais o volume do cone. Certo? Então vamos lá. Vamos calcular primeiramente o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base, que a gente já viu, vezes a altura. A área da base é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. O π já sabe que é 3, né? Então vai ficar 3 vezes o raio ao quadrado,
vezes a altura. Então vamos lá. Então vai ficar 3 vezes o raio é 3, né? 3 vezes 3 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 12, né? Então vai ficar igual a 3 vezes 9, que é 3 ao quadrado, vezes 12. 3 vezes 9. 3 vezes 9 vezes 12 vai ficar 324 metros cúbicos. Então tá aí o volume do cilindro, certo? Agora a gente vai calcular o volume do cone. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3, né? A área da base é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. O π vai ser 3, né? Vai ficar 3 vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Ó. Posso cortar esse 3 com esse 3. Então vai ficar a raio ao quadrado vezes a altura. Certo? O raio é 3, né? Vai ficar 3 ao quadrado. E a altura do cone também é 3. Ó. Então vai ficar 9 vezes 3. Vai ficar 27 metros cúbicos. E aí a gente vai calcular agora o volume total. Ó. O volume total, que a gente viu lá em cima, né? É igual ao volume do cilindro, 324, mais o volume do cone, dá 27. 324 mais 27 dá 351 metros cúbicos. Pronto, isso aqui é o que tem de grão nesse silo aqui, né? Nesse 351 metros cúbicos. Quero saber quantas viagens o caminhão vai ter que dar. Então eu vou pegar 351 metros cúbicos e dividir para 20 metros cúbicos. Se eu dividir aí, vai dar 17,5 viagens. Certo? 17,5 viagens. Só que como não existe meia viagem, então ele vai ter que transportar aí em 18 viagens. Certo? Item D de dado. 18 viagens.